Evangelho do apóstolo João, capítulo de número 6. Depois destas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o mar de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 1000 homens, fora mulheres e crianças. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada, que sobraram aos que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém, meus amados? Amém. Quero ser objetivo e destacar para vocês pelo menos 4 princípios, 4 lições, 4 desafios fundamentais para aquilo que eu estou chamando de multiplicação sobrenatural. Nós estamos encerrando um ano, estamos sendo desafiados para um novo ano na nossa existência. Temos tantos desafios. O nosso compromisso não é o compromisso com ganhar mais, ter mais dinheiro, ser mais ricos, sermos mais poderosos. Esse não é o nosso compromisso. A teologia da prosperidade é que oferece essa utopia que tem sido ensinada a ponto de as pessoas buscarem ganhar mais, terem mais, pensando no seu futuro ainda mais rico e mais repleto de grandes riquezas e abundâncias. Aí fico pensando, e a expectativa que nós temos a respeito da volta do Senhor, e a expectativa que temos de que o Senhor pode voltar ainda esta madrugada, e a expectativa que temos de que o Senhor pode chegar nesta noite, e a expectativa que temos que Ele pode chegar aqui agora e arrebatar a sua igreja para si. Que pessoas que vivem em função de ganhar mais, quando deveriam viver em função da sabedoria para aplicar mais. Porque nós seremos conhecidos pelo tesouro que nós estivermos fazendo lá nos céus, onde a traça não corrói e a ferrugem não destrói. Disse Jesus: buscar o tesouro que a traça não corrói, que a ferrugem não destrói. Porque os tesouros aqui deste mundo e desta vida podem nos trazer grandes decepções e destruição. E muita gente tem perdido a sua própria vida, perdido sua reputação,
perdido sua família, perdido sua alma, para a ambição, como diz o apóstolo São Pedro, de ficarem mais ricos, de terem mais recursos, porque eles só se sentem firmes, só se sentem seguros se tiverem muito dinheiro, se tiverem uma conta bancária polupuda, se tiverem um bom lastro no banco, na Caixa Econômica, na poupança. Só sente-se seguro se tiver pisando em muito dinheiro. Veja aí o exemplo do nosso país. Veja a tristeza de nós vermos, né, empresários de cabelos grisalhos, já de certa idade, sendo envergonhados, porque fizeram trambiques nas suas empresas para desviar os recursos da sua empresa à guisa de propina, pecaminosa propina, para abrir espaço nos negócios com o governo. E vejam só os governantes, que na ambição de se tornarem mais ricos, destruíram sua vida, sua reputação e sua família, os filhos envergonhados, a sociedade toda olhando e cobrando, se bem que a sociedade também não tem muito a cobrar de ninguém, porque nós somos corresponsáveis por todos aqueles que têm ocupado funções de comando na nossa nação. Somos corresponsáveis. E também, muitas vezes, nós que cobramos tanto dos nossos dirigentes, não temos muita autoridade de cobrar dos nossos dirigentes, basta levantar o nosso imposto de renda, basta saber das nossas prestações de conta, basta saber se nós, por acaso, não damos um dinheirinho para o guarda que quer nos multar na rua porque cometemos uma infração de trânsito. Isso chama-se propina também. Então, tanto quanto o empresário, né, comete um crime, o cidadão comum que fura a fila no banco, que mente, né, o seu salário, que usa de artifícios mesquinhos para conquistar e ganhar mais, que não paga seus impostos, que sonega. Tanto quanto um comete um delito, os demais também o cometem. Isto quer dizer que precisamos verificar se não somos muitas vezes encontrados condenando nos outros aquilo que nós praticamos, condenando nos outros aquilo que a gente pratica, com leviandade. Então é bom a gente considerar isto, que às vezes o mesmo dedo que aponta em riste contra o nosso semelhante são os mesmos três que voltam-se para nós, dizendo: que moral tem você de acusar o seu semelhante? Que autoridade você tem de apontar o dedo para o seu semelhante? O recurso é este, Coríntios 11: examina-te, pois, a ti mesmo. Olha para dentro e o seu comportamento, como dizia o salmista: Senhor, vê se há em mim algum caminho impuro, pecaminoso, vê se há algum caminho errado, e por favor, Senhor, guia-me pelas veredas da justiça, pelo amor do teu nome. Sonda-me, ó Deus, sonda-me, Senhor, conhece o meu coração, vê se há em mim algum caminho errado, Senhor, e por favor, não quero ser condenado com o ímpio, Senhor. Então, quais as motivações da nossa vida? Por que queremos mais? Chega um novo ano pela frente. Queremos, neste novo ano, enfrentar quais desafios? Queremos cumprir com quais obrigações? Queremos andar em que direção? Queremos imitar qual modelo? E eu coloquei aqui no título desta meditação, multiplicação sobrenatural, que eu quero falar com vocês exatamente sobre o modelo
de multiplicação sobrenatural. Como é que a gente pode multiplicar os bens que Deus tem nos dado para servi-lo ainda melhor, para servir o nosso semelhante ainda melhor? Porque às vezes a gente quer só os bens para nós mesmos. Mas me parece que o texto vai nos levar hoje para uma outra reflexão, uma outra análise, né, desta realidade. E o primeiro passo que eu estou tratando aqui sobre esta multiplicação sobrenatural é aquele que está relacionado a colocar a vida em ordem. Põe em ordem o que está fora de ordem. Qual é o caminho para a prosperidade? Qual é o caminho da multiplicação sobrenatural? Primeiro, coloque a sua vida em ordem. Veja, foi o que exatamente Jesus fez no verso 10. Diz que a ordem de Jesus é esta: fazei o povo assentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva, um espaço necessário que o povo poderia sentar e acomodar melhor para ouvir, receber a sua orientação e experimentar a sua provisão. Fazei o povo assentar-se. E assentaram-se aqueles homens, quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Vamos pensar aí umas 15.000 pessoas que assentaram-se naquele lugar. Agora, o primeiro passo é: põe em ordem todas as coisas, quer dizer, os valores da vida, os fundamentos da sua vida, os valores fundamentais da sua existência, quais são? Justiça, amor, misericórdia, paixão, piedade, santidade, justiça, verdade. Esses são os padrões fundamentais da sua vida. Então, estabelecer prioridades na sua vida, nos valores, mas também nas escolhas, desafios e escolhas que você faz. Estabeleça prioridades nas escolhas que você vai fazer. Então, não perca de vista: ordenar a sua vida, organizar a sua vida. Sentaram-se na relva e Jesus disse: deixa este povo sentar-se bem ordenado, porque eles vão agora poder me ouvir, poder experimentar o milagre, vão poder provar os benefícios deste caminho. Ponha em ordem a sua vida, organize a sua vida, sua conduta. Se seu casamento não está bem, está na hora de acertá-lo. Se a sua vida conjugal está confusa, está na hora de botar em ordem a sua vida conjugal. Pedir perdão a quem ofendeu. Acertar com quem você está em débito. Corrigir os passos equivocados que você tem dado. Ordenar a sua vida. Quer a bênção da multiplicação segundo o propósito de Deus? Precisa ter a vida ordenada. Precisa ter a vida organizada. Uma pessoa que quer prosperidade, abundância da parte do Senhor, com a vida desorganizada, vai virar uma bagunça maior. Vai virar uma desgraça cada vez pior. Então o ensino é este: sente-se, pare, reflita, ouça o que está errado na sua vida, qual a prioridade que não está bem na sua vida, que precisa ser colocada no lugar. Seu casamento, a primeira responsabilidade, a sua primeira prioridade, depois da sua vida pessoal com Deus, depois da sua vida de devoção, de intimidade com Deus. Então, começo lhe perguntando, ordenando suas prioridades, sua vida com Deus, tempo com Deus, tempo com a palavra, amor pelas Escrituras, paixão pela verdade de Deus, desejo de ser cheio do Espírito Santo, desejo de viver uma vida de santidade e de justiça, paixão pela comunhão com Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então a prioridade número 1 é voltada para Deus. E quando o apóstolo Paulo fala aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18,
sobre a primeira prioridade, ele diz que a primeira prioridade da nossa vida, quer dizer, a primeira grande responsabilidade nossa como cristãos é sermos cheios do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo, falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais, salmodiando em vosso coração, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Efésios 5, 18 até o verso 22. Primeira prioridade, uma vida de relação com Deus, uma vida de intimidade com Deus, porque os segredos do coração de Deus, diz a Escritura, são revelados aos que o buscam, aos que com Ele querem ter intimidade. 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 Trazendo esta figura para o relacionamento conjugal, a sua intimidade com seu marido, com sua esposa, geram o quê? Geram o quê? Conhecimento mais profundo dele ou dela, tanto dos defeitos quanto das virtudes. Quanto maior intimidade você tiver com seus pais, mais você conhecerá seus pais. Quanto maior intimidade você tiver com seus filhos, mais você os conhecerá. Quanto mais intimidade você tem com a sua esposa, mais você a amará. Quanto mais intimidade você tem com seu marido, mais você o honrará. Sabe, queridos? Primeira prioridade, intimidade com Deus. Segunda prioridade, a intimidade reservada para a vida conjugal. Seu cônjuge, sua esposa ou seu marido são a segunda maior responsabilidade que você recebe da parte de Deus para você cuidar. O marido, a esposa ao marido. Terceira prioridade, seus filhos, sua família, seus pais. Tempo com os pais, tempo com os filhos, relacionamento familiar, prioridade da sua vida. Quando se fala em relacionamento familiar, todo mundo pensa, o que é que eu vou jantar hoje com eles? Não é isso que eu estou falando. O que é que vamos ter agora no Natal? No Natal nós vamos ter agora bastante peru e um leitãozinho gostoso. Vamos ter, por que não pode ter? Mas isso não significa nada, porque você pode ter tudo isso e não ter intimidade com sua família. Separe tempo e comunhão para ouvir seus filhos, para ouvir seus pais, para ouvir sua esposa, para ouvir seu marido, para ouvir seus filhos, repito, que há filhos, eu conheço. Essa semana eu e Sueli tivemos uma oportunidade de conviver com uma senhora muito preciosa, uma senhora jovem ainda, senhorita, jovem ainda, e ela acaba de mudar-se da casa de seu pai. Sua mãe é separada do seu pai, a mãe mora lá não sei aonde, no interior, e ela foi morar com o pai. Ela é uma moça muito competente, preparada, fez curso no exterior e tudo, e ela voltou, tentou ficar com seu pai, e agora, a semana que passou, ela acaba de mudar-se para um apartamento. Sabe por quê? Porque o pai disse a ela que ela veio para atrapalhar a vida dele. O pai. Para atrapalhar a vida dele. E que ele queria que ela, por favor, fosse embora do apartamento. Ela, uma moça decente, sabe? Você conhece pessoa decente. Tem mulher safada. E tem homem safado e meio. Não vem não, você não escapa de mim. Tá? Então, eu e Sueli abraçamos, não foi, filha? Abraçamos e a recebemos no coração. E dissemos para ela, o dia que você precisar da extensão da sua casa, eu não tenho muitos filhos mesmo. Então sai neto nesses momentos. Não foi, filha? Nós dissemos, venha, querida. Eu e Sueli abraçamos e ela começou a chorar. As pessoas estão carentes. Agora imagina um caba desse dizer para a filha que ela pode ir embora, que ela é maldita com ele. Safado, nojento. Se esse cara não se arrepender, ele vai para o inferno com tripa e tudo, pessoal. Vai. Bom,
Põe a vida em ordem. Vida com Deus, vida conjugal, vida familiar, vida profissional. Não enrola seu patrão e não enrole o seu empregado. Honre-os, por favor. E a sua vida ministerial? O ministério que Deus tem lhe dado. Faça dele uma prioridade importante da sua vida. Faça bem feito. Liderança das células. O ministério do pé da rua, fantástico. Faça dele o instrumento para abençoar pessoas. Está isto, entendeu, pessoal? Então, queridos, ordene bem a sua vida. Ponha em ordem o que está fora de ordem. Ponha em ordem o que está fora de ordem. Não entra no ano devendo para os outros, sem você ter dado uma satisfação e corrigir. Olha, não pude lhe pagar agora, mas vou lhe pagar em 10 prestações. Vou lhe pagar em 150 prestações. Não sei. Mas não entre em desordem na sua vida, por favor, em nome de Jesus. Que Natal para mim é uma oportunidade de eu lembrar que o Cristo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E ele veio exatamente manifestando-se em carne para dar vida e vida com abundância. Ponha em ordem sua vida. Vamos repetir? Dá um toquezinho suave na pessoa do lado e fala: põe em ordem sua vida, filho. Acerta aí, filho. Certo? Segundo passo. Ó, depois de ordenar bem a sua vida, olha o segundo passo. Então Jesus, o que é que ele fez? Então Jesus fez o quê? Então Jesus tomou os pães. Verso 11. Então Jesus tomou os pães. O que é que você tem que fazer? Para poder ter uma multiplicação milagrosa, sobrenatural, para você poder prosperar com abundância até a volta do Senhor, aguardando a vinda do Senhor, com tudo em ordem, a vida em ordem, bem ordenada, não devendo nada para ninguém, acertando todos os seus compromissos, ordenando toda a sua casa. Imaginou? Bom está, servo bom e fiel. Vamos ouvir isto dele. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Glória a Deus por isto. É isso que ouviremos do nosso maravilhoso Jesus. Fiel foste no pouco, agora vou colocá-lo sobre o muito. Entra no gozo do teu Senhor. Que maravilha esse dia. Você aguarda esse dia? Quantos aguardam a volta do Senhor Jesus? Deixa eu ver. Diga comigo: Maranata, Senhor. Está muito fraquinho, né? Você não está muito querendo que ele venha agora? Não, senhor, vem só para janeiro. Agora não, senhor, tem muito compromisso. Eu mandei matar o peru, coisa. Não, senhor, não faça isso. Demora um pouco mais, senhor. Tá, vamos lá. Coloque o que você tem nas mãos certas. Como é que eu faço para multiplicar os recursos, as bênçãos que o Senhor tem me dado? Vou colocar na poupança. A poupança está gerando, tá rendendo bem, né, pessoal? É nada. Colocar na poupança, então vou colocar nos juros. Colocar nos juros, vou emprestar a juro de agiota. 55% ao mês de juro. Tem esse? Deve ter, sei lá eu. Não pego dinheiro emprestado mesmo de ninguém, então nem sei. Vamos colocar os recursos aonde? Aqui a Escritura diz o que mesmo? Jesus então tomou os pães. Nas mãos de quem foi colocado os recursos? Nas mãos de quem colocou os seus recursos, pessoal? Fala aí, pessoal, onde? Nas mãos de? Aonde eu devo colocar os meus recursos? Nas mãos de Jesus. E agora querem só ver uma coisa? Colocando nas mãos de Jesus, cumpre-se aquilo que o Salmo 37, verso 5,
nos ensina. Qual é o caminho? Entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele. E no mais, ele fará. Então, vamos lá. Qual é o processo aqui? Entrega teu caminho ao... Então, entrega teus recursos ao Senhor. Segundo, confia nele. Que mais do que o banco, mais do que a Caixa Econômica, mais do que qualquer título de investimento, confia nele. Coloque a sua confiança nele. Primeiro, traga para ele. Traga para quem? Para ele. Entrega teu caminho a quem? Ao Senhor. Entrega os teus recursos ao Senhor. Confia nele e o resultado você vai provar na sua vida. No mais ele tudo? No mais ele tudo fará. Quer ver esse texto lindo aqui de 1 de Timóteo, que eu separei para comentar com você? 1 de Timóteo, está na Bíblia, Timóteo, viu? É um discípulo de Paulo, tá? Tá lá, olha aqui, 1 de Timóteo, veja só que coisa linda, a experiência do nosso querido Paulo, ensinando o seu amado discípulo e filho na fé. 1 de Timóteo 6, verso 18. Olha lá, 6, verso 18. Olha lá. Veja o verso 17. Exorta, desafia os ricos do presente século. Que o quê? Que não sejam orgulhosos, que não depositem a sua instabilidade da riqueza, não depositem a sua esperança, não depositem a sua esperança na estabilidade da riqueza, mas depositem aonde? A confiança em quem? Em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E agora, verso 18. Vamos ler juntos? Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos e prontos a repartir. Coisa linda, fantástico. Esta Bíblia é maravilhosa, não é não, pessoal? Esta palavra de Deus é maravilhosa. Olha só, exorta os ricos, não põe a sua confiança no dinheiro. Cara, você vai cair do cavalo. Você pergunta lá para esse pessoal que ficou rico aí, esses políticos e esses empresários, esse pessoal todo aí, pergunta para eles. Se adiantou muito eles ganharem milhões de dólares e guardarem lá na Suíça, lá nas Ilhas Caimã. Pergunta para eles se deu resultado, tá? Por isso que é bom, a gente não tem nada, né? E o que tem, cuida bem, sem dever nada para ninguém, e investindo prioritariamente nas pessoas. Nas pessoas. Que a prioridade de Deus é investirmos nas pessoas. Então, olha, segundo passo, coloque na mão certa. Qual é a mão certa? Qual é a mão certa? Para você anotar aí no seu esboço. Salmo 37, verso 5, 1 de Timóteo 6, 17 e 18. Pode anotar aí para você depois ter um esboçozinho para você guardar e ler, compartilhar e ensinar para os outros também. Terceiro passo, aí o que acontece? Aí Jesus está todo mundo sentado, e agora ele diz assim, o verso de número 11, né? Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu a quem? Distribuiu ao povo, e também igualmente os peixes quanto queriam. Por quê? Porque o que lhe foi oferecido no verso 9, dá uma olhada lá, verso 9, diz que aquele rapaz, um jovenzinho, tinha 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas os discípulos ficaram preocupados, dizendo, o que é isso? É para tanta gente, quase 15 mil pessoas? E olha, nem 200 denários seria suficiente. 200 denários, naquela época cada operário ganhava 1 denário por dia. Então 200 denários é 200 dias de trabalho. Não adianta nem que trouxesse 200 denários, vai ser suficiente para a gente
poder comprar pão para todo esse pessoal que está aí esperando para comer. Eles estão sem se alimentar. Então, não vamos ter esse recurso. Então, o que é que Jesus fez? Primeira coisa, ele tomou os pães. Tomou em suas mãos os pães. E o que é que ele fez? Tendo dado graças, distribuiu a eles. Segundo passo, tendo dado graças. O que é isso? Dado graças é o seguinte, pessoal. Ele recebe e entende que não lhe pertence e vai repartir. Ele entende que tudo que ele tem é para servir, para amar e abençoar as pessoas. É para produzir riquezas eternas. Riquezas eternas, porque as riquezas desta vida são efêmeras. As riquezas eternas. Os tesouros nos céus, onde a prata, né, onde a traça não corrói, e onde a ferrugem não consome. Riquezas eternas, riquezas que eternamente vão abençoar pessoas que nós com elas compartilhamos. Então, o que é que Jesus faz? Jesus, primeira coisa, ele tem gratidão por aquilo que ele tem. Ele tem o que mesmo? 5 pães e 2. Ele toma e dá graças ao Pai. Pai, obrigado pelos 5 pães e 2 peixes. E 2 peixinhos que me entregaram. É tão pouco para esta multidão, mas nas tuas mãos será multiplicado e há de abençoar. Agora, Senhor, a questão. Obrigado, Pai. Deixa eu fazer uma pergunta. Você já agradeceu por aquilo que você tem? Já? Já agradeceu por aquilo que você tem? Ah, que bom. E por aquilo que você não tem? Mais difícil, não é não? É mais fácil a gente agradecer por aquilo que temos, que está sobrando, do que aquilo que não temos, que está faltando. Agora, esse aqui é um segredo. Jesus era tão pouco. Quase 15 mil pessoas. Tão pouco. Ali os pãezinhos, os peixinhos, não dava nem para a cova do dente dos primeiros 10 discípulos de Jesus. Mas nas mãos de Jesus, o que é que ele faz? Ele tomou os pães e os peixes. E ele agora, o que é que ele fez? Diz aqui a Escritura do verso 11. Tendo dado graças, ele distribuiu entre eles, igualmente os peixes, quanto eles queriam, com toda a abundância. Gratidão por aquilo que eles tinham e por aquilo que eles não tinham. Esta é a nossa atitude, gratidão pelas coisas que ainda não são nossas, que nós não podemos ter e que, enfim, sabemos que chegará, se o Senhor assim quiser, na hora certa, de acordo com o projeto dele. Agora, o segredo é reconhecer que tudo é dele e ficar satisfeito com aquilo que a gente tem. Livro de Provérbios, no capítulo 30, verso 8, Salomão dizia: Senhor, não me des nem a riqueza e nem a pobreza, para que eu não vire um mau administrador. Dá-me, Senhor, o pão da minha necessidade. O pão para hoje. Provérbios 30, verso 8. Eu não quero nem mais e nem menos. Eu quero o necessário para eu poder repartir, para eu poder compartilhar, para eu poder servir, para eu poder abençoar. Porque sabe, meus queridos, é distribuindo, é doando que sobra. Querem ver uma coisa? Segundo aos Coríntios, capítulo 9, olha lá comigo. Segundo aos Coríntios, no capítulo 9, verso de número 6, dá uma olhadinha, segundo aos Coríntios 9, verso de número 6. Presta atenção. Segundo aos Coríntios 9, verso 6. 9, 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará, colherá. E o que semeia com fartura, o que acontece? Com abundância, ceifará, colherá. Qual é o segredo da multiplicação?
Qual é o segredo da multiplicação, pessoal? Semear com abundância, com fartura. Porque quando nós semeamos com fartura e com abundância, o que acontece? A gente colhe o resultado, a gente colhe o benefício, a gente colhe o favor do alto, a gente experimenta a provisão divina, a gente coloca nas mãos certas os nossos recursos, e estas mãos certas vão dar o fim para o qual nós vamos necessitar. E o fim aqui era a multiplicação. Diz aqui a Escritura que aquele que semeia pouco vai colher pouco. Por isso que tem gente que não consegue sair da sua miséria, porque não crê que na medida em que reparte e semeia, colocando nas mãos certas os seus recursos, voltará multiplicadamente, como diz a Escritura. Lembram-se? Lucas capítulo 6, verso 38. Dai e ser-vos-á dado. Vamos lá. Dai e ser-vos-á dado. Boa medida, recalcada, sacudida, que transbordante vos deitarão no vosso regaço. Ou então, nesta tradução. Vamos ler todos juntos? Bem, e será dado a vocês boa medida, calcada, sacudida e transbordante, será dada a vocês. Pela medida que usarem também, será usada para medir vocês. Então, qual é o segredo? Qual é o segredo, meus amados? Dai e ser-vos-á. Vamos repetir bem forte. Dai e ser-vos-á dado. E de que maneira dar? Quer ver? Provérbios, capítulo 11, verso 24, lá no Velho Testamento. Provérbios, capítulo 11, no verso de número 24. Olha esta declaração, que fantástica declaração para a sua fé. Provérbios 11, verso de número 24. Olha só, 11, 24. Há quem dá generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Quem é que diz isso? A Escritura. E a minha tradução diz assim: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais, e ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. Ser-lhe-á em pura perda. Estava na hora de eu ensinar um pouco vocês, mais profundamente vocês, sobre esse princípio do dar. Nossa comunidade ainda tem dificuldade em entender com clareza esta responsabilidade nossa de semear bem. E porque temos dificuldade de semear bem, temos dificuldade de colher mais. O grande problema é esse. Você pensa que para você ficar melhor de vida, ter mais recursos, é você arranjar um curso, fazer um curso de MBA, de mestrado, de pós-graduação, ter um novo emprego que você ganha mais, isso vai dar todos os recursos para você? Quer dizer que não. Quer dizer que não, esse não é o caminho. O caminho, claro que é importante você fazer os cursos para aperfeiçoar o seu talento intelectual, isso não tem nem dúvida. Mas não ponha a sua confiança nisso, porque você vai perecer. Sua confiança está na fidelidade a quem você entrega, nas mãos de quem você coloca os seus recursos e de quem você espera a prosperidade e abundância. A prosperidade, a abundância, a multiplicação vem do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sequer sombra de variação, diz o apóstolo Tiago. Esse é o segredo de uma vida próspera e frutífera. Não são os grandes cursos e os grandes recursos e os grandes valores que você recebeu ao longo da sua vida, mas nas mãos de quem você colocou os seus recursos. Se colocou com fidelidade, espere o resultado da sua fidelidade. Quando o escritor
Malaquias fala sobre trazemos os nossos dízimos à casa do tesouro. Ele diz assim: depois, diz o Senhor, fazei prova de mim, se eu não vos dar, se eu não vos conceder uma bênção tão abundante, que não lhe se tornará em falta. Trazei todos os dízimos, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus. Malaquias 3:10. Se não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênção sem medida. Sem medida. O dizimista tem a bênção de ser protegido nas suas finanças. Porque o Senhor diz: eu darei ordem aos meus anjos para te guardarem em todos os teus caminhos. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita. Ao fiel, Deus dá ordem aos seus anjos para guardarem você. E ao dizimista fiel, a bênção da prosperidade está reservada àqueles que amam a sua palavra e àqueles que levam a sério as suas verdades. As Escrituras nos ensinam que os princípios da fidelidade são imutáveis. E deixa eu só concluir este pensamento e desafiar vocês nesta manhã. A oferta que você faz, colocada nas mãos da pessoa certa, Jesus, sempre volta para você multiplicada. Sempre volta multiplicada. Quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram. E encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. Sobrou 12 cestos a mais. Não só supriu as necessidades das quase 15.000 pessoas, mas o que mais aconteceu? Sobrou 12 cestos para alimentar mais pessoas, para terem por mais dias recursos, para terem a provisão completa e para eles reconhecerem que o favor que vem do alto está colocado sempre disponível a todo aquele que fielmente obedece e ama ao Senhor e à sua palavra. Resultado, 12 cestos se encheram. Qualidade daquela oferta que eu separei aqui em cinco lições para a gente aprender. Primeiro, foi uma oferta sacrificial daquele menino. Ele entregou o quê? O que ele tinha em tempo de escassez. Quando não se tinha nada, ele entregou tudo que ele tinha. Quando ele não tinha nada, ele entregou tudo que tinha. Ele creu que se ele entregasse tudo nas mãos de Jesus, ele teria o resultado da prosperidade chegando à sua vida. Sim ou não? Segundo, uma oferta generosa. Ele pensou mais nos outros do que em si mesmo. Ele poderia ter pensado: mas eu vou dar os meus pães e os peixinhos aqui, a única coisa que eu tenho para a minha refeição de hoje e de amanhã, e agora meus pais não terão recurso, e eu não terei ali o alimento para amanhã, como é que vai ser? Ele pensou mais nos outros, que ele disse: eu vou repartir com quem não tem. Amanhã Deus proverá. Amanhã, Jeová Jireh, Deus proverá, Ele é o provedor. Terceiro, foi uma oferta de fé. Ele não sabia como é que aconteceria, apenas ele creu. Apenas ele creu. Como fez a igreja de Corinto, quando eles primeiro deram-se ao Senhor, voluntariamente, e os resultados chegaram para abençoar as igrejas que naqueles dias passavam por crises e lutas financeiras e por necessidades econômicas que precisavam de ajuda. Os irmãos primeiro deram-se e então entregaram as suas riquezas, suas doações ao Senhor. Quarto, esta oferta dada desta forma provocou um milagre. Milagre que abençoou milhares e milhares de pessoas que estavam ali representadas. Às vezes você não pode nem imaginar, né, aquele recurso que você repartiu com a viúva, com o órfão, com o pobre, com o necessitado.
aquele recurso que você compartilhou com alguém, aquele recurso que você fez questão de fielmente entregar, devolver ao Senhor. Quando você entrega fielmente os seus dízimos, suas ofertas, entrega de coração aquilo que pertence a Deus, não a você. Não é a você. Sabe por que a Escritura diz que nós nos tornamos, quando não somos dizimistas fiéis, ladrões de Deus? Que ladrão é ficar com aquilo que não me pertence. Deus me dá 100% e eu fico com os 100% para mim mesmo. Ele diz, fique com os 90%, devolva os 10%. Devolva os 10%, porque quando nós devolvemos os 10% que pertencem a Ele, nós estamos reconhecendo o senhorio dele na nossa vida. Há pessoas que perdem a oportunidade de serem prósperas porque são infiéis nos dízimos e nas ofertas, como diz a Escritura. Nos dízimos e nas ofertas. Quando você não devolve a Deus 10% dos seus recursos, você está dizendo para o Senhor, isto aqui tudo é meu. Aí então, por isso que Malaquias dizia, por causa disto, vós me roubais, diz o Senhor, nos dízimos e nas ofertas. Nos tornamos ladrões de Deus quando ficamos com aquilo que não é nosso. 90% é seu, 10% é do Senhor. Para Ele abençoar as multidões, para Ele alimentar os povos, para Ele abençoar as pessoas, para Ele expandir o seu reino. Esta é a minha e a sua responsabilidade. E por fim, esta oferta foi eternizada, ficou registrada nas Escrituras Sagradas. Esta oferta, até hoje nós estamos nos lembrando dela, aprendendo os princípios que temos diante de nós nesta manhã. Põe em ordem o que está fora de ordem. Coloque o que você tem nas mãos certas. Seja agradecido pelos 5 pães e 2 peixes. Distribua, repartindo, compartilhando, porque é doando que há de sobrar. E o resultado é esse. Sempre esta oferta voltará multiplicada, porque é a lei da semeadura. Tudo que o homem semear, tudo que o homem semear, tudo que o homem semear, isso também ceifará.